O motivo para o aumento é que a partir do ano que vem, o novo tipo de extintor vai ser obrigatório para todos os veículos, exceto motos. O extintor classes ABC é considerado mais eficaz. Agora, além de combater o fogo causado por líquidos inflamáveis e equipamentos eletrônicos, ele elimina também chamas de aparas de papel, madeira e aquelas que se propagam pelos bancos, tapetes e painéis do carro. Ele é bem mais eficiente do que o extintor BC de veículos. Mais seguro, o novo equipamento tem validade maior, de 5 anos. Porém, diferentemente do anterior, ele não pode ser recarregado e sim apenas descartado. Conduzir o veículo sem o equipamento obrigatório, fora do prazo de validade ou com o lacre rompido, é considerado infração grave, com multa de R$ 127,69 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Precisa realmente trocar o extintor de incêndio. Os técnicos já estão falando que é um equipamento mais eficiente, melhor. Agora eu fico pensando, quer dizer que até agora a gente estava usando um equipamento que não apagava alguns itens que eventualmente pegassem fogo dentro do veículo, como, por exemplo, o estofamento, a questão ali dos bancos, aquelas espumas. Ou seja, a gente até hoje estava utilizando o equipamento de segurança obrigatório e que não funcionava direito. Aí eu fico perguntando, né? Por que as autoridades demoraram tanto para descobrir isso, né? Existe um equipamento obrigatório, não é verdade? Que você paga lá, se o guarda fizer uma blitz, né? A Polícia Militar Rodoviária, ou a Polícia Militar, ou qualquer um agente de segurança que cuida do trânsito, para você ali, você vai ver o extintor, se tiver vencido, você leva uma multa. Se estiver sem extintor, você também é advertido e toma uma multa. E aí você descobre que, na verdade, aquele equipamento não era tão útil assim, porque precisou fazer um equipamento mais eficiente que consegue extinguir as chamas com melhor eficiência. É por isso que a gente vê muitos casos aí, né? A gente cobriu muitos casos de incêndio em veículos que não dá tempo do bombeiro chegar, a pessoa tenta colocar o extintor ali, não apaga nada, né? Todo mundo ajuda, tenta ajudar. Quando o extintor, o corpo de bombeiro chega, o carro está só a carcaça, está só a caveira. Justamente porque o equipamento não era tão bom quanto as pessoas imaginavam. Tem aquelas pessoas precavidas, que têm mais cuidado, iam lá e trocavam o extintor na data certa, andavam direitinho, mal sabendo elas que o equipamento não servia lá para muita coisa. Então, quer dizer, é uma coisa de Brasil. A gente fica sempre, né, pensando, aonde isso vai parar? Você pensa, será que daqui a amanhã eles vão falar, olha, troca o extintor de novo, porque isso aí não era muito bom. Agora, para apagar a parte elétrica do carro, tem que ser outro pó químico, outro tipo de material. Aí você fica pensando, será que esse pessoal não desenvolve mesmo um equipamento bom? Será que esse pessoal está brincando com a segurança da população? Ou será que é mais uma forma de ganhar dinheiro, hein? Quem não se lembra daquele kit de primeiros socorros, que teve uma resolução aí do Conselho de Trânsito, obrigando as pessoas a comprarem kit de primeiros socorros e colocar dentro do carro? Foi uma correria danada, tinha um prazo, aquilo inflacionou no mercado todo, daí deu tanta confusão que revogaram a obrigatoriedade, mas aí, meu filho, o pessoal que fabricava aquilo, o comércio varejista, já tinha ganho dinheiro demais. A gente fica pensando, né? Onde as autoridades vão parar com essa história? Bom, pelo sim, pelo não, não tem outro jeito. Lembrando, então, dia 30 vence esse prazo. Portanto, em janeiro, quem for pego com o veículo sem o extintor de incêndio do modelo ABC vai tomar multa. Então, as autoridades dizem que é mais eficiente. Você, consumidor, você, proprietário de veículo, não tenha outra alternativa. Vai desembolsar o dinheiro aí e comprar o extintor. Dá uma olhadinha lá, porque os carros mais novos já vêm de fábrica com esse modelo. Então, é preciso verificar direitinho para você não jogar dinheiro fora à toa. Pode voltar para a gente aqui, Ney. Eu tenho outra informação. A imprudência de um motorista provocou um grave acidente na noite de sábado na rodovia Ademar de Barros, no trevo entre Olambra e Jaguariúna. 3 pessoas da mesma família morreram. O Edson Silva tem mais informações atualizadas. Olá, Edson, boa tarde.
Boa tarde, Sena. É um gravíssimo acidente, Sena. 3 pessoas de uma mesma família aí acabaram falecendo nesse acidente no final na noite de sábado e 2 crianças estão internadas em estado grave. 2 crianças dessa mesma família, além do motorista do outro veículo que também está internado em estado grave. O acidente, na verdade, foi a 500 metros ali do trevo da SP-340, é uma parte ali da SP-107 que liga Jaguariúna a Olambra. O veículo, um Fiat, dirigido por Ismael Machado, a polícia investiga o porquê ele perdeu a direção, invadiu a faixa contrária e bateu de frente no Gol que era conduzido aí por Enivaldo Rosa da Silva, de 37 anos, ele que morreu na hora aí devido à gravidade desse acidente, dessa pancada. No local também faleceu a esposa do motorista, Marta Gomes de Moraes Silva, de 37 anos, e a caminho do hospital ali de Olambra, um dos filhos do casal, o garoto Tiago Moraes Silva, de 10 anos, também morreu. 2 filhas desse casal, elas estão internadas no HC da Unicamp, que não está informando a situação de saúde dessas crianças, alegando aí que é pedido da família, mas a informação é que as crianças de 4 e 12 anos estão em estado considerado gravíssimo. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local do acidente, a perícia foi acionada ali para tentar apurar o que provocou esse acidente, apurar responsabilidades, mas uma informação preliminar e que está sendo investigada pela Polícia Civil é de que o condutor do veículo do Fiat estaria alcoolizado, com certo teor alcoólico no organismo, e teria invadido a faixa contrária e batido de frente nesse outro veículo, provocando essa tragédia em uma família lá de Mogi Guaçu. As 3 vítimas foram sepultadas ontem no cemitério municipal Santo Antônio, Sena. Ok. Obrigado, Edson Silva, pelas suas informações. Realmente é lamentável uma tragédia dessa natureza, uma família toda praticamente morta. 2 crianças estão no hospital, a gente sempre tem esperança de que elas consigam se recuperar, porque o jovem, criança, tem mais facilidade, tem organismo ainda em formação, então normalmente ainda existe uma chance melhor de recuperação quanto mais jovem for a vítima. Entretanto, a informação aí prestada pelo Edson é que o estado de saúde das vítimas internadas é gravíssimo. Agora a gente sempre fala, a responsabilidade das pessoas cada vez maior no trânsito, é uma irresponsabilidade tamanha. Uma pessoa que tenta uma manobra arriscada, como uma ultrapassagem na pista, ele acabou ali invadindo a faixa oposta e, claro, que era provavelmente num trecho onde não poderia ou não seria possível realizar essa manobra. E acabou batendo de frente a família que não tinha nada a ver com isso. A gente sempre lembra aqui, a estrada é uma coisa complicada e as avenidas dos centros urbanos estão cada vez mais parecidas. As pessoas, cada motorista precisa dirigir para ele e para os outros. É claro que num caso como esse, como é que o condutor, que está ali na sua faixa, tranquilo, no limite de velocidade, viajando com a sua família, vai imaginar que um doido vai aparecer de uma hora para outra na faixa contrária? Muitas vezes não dá tempo de tirar, você é surpreendido por um veículo chegando em alta velocidade e você não tem muito o que fazer. Às vezes até uma tentativa de desvio abrupta acaba fazendo o veículo capotar. Então é uma situação difícil, até para os peritos aí em direção defensiva. Mas a gente, sempre lembra aqui, a irresponsabilidade do motorista está cada vez maior e o problema é pior ainda nas estradas. Justamente porque, é claro, nas estradas os veículos desenvolvem maior velocidade, então os acidentes são mais graves. A gente sempre recomenda, a Polícia Rodoviária vive alertando para tomar cuidado, para respeitar a sinalização, para não ingerir bebida alcoólica, se beber alguma coisa de álcool, não dirigir, mas algumas pessoas insistem em não levar isso a sério. O condutor também está internado, não temos informações sobre o estado de saúde, essas informações atualizadas, mas é lamentável que uma tragédia dessa natureza aconteça.
Essa não foi a primeira nem vai ser a última, infelizmente. A legislação ainda não é dura o suficiente para fazer as pessoas se conscientizarem na base da lei. E a gente, infelizmente, continua assistindo a esses casos lamentáveis. Olha, os tradicionais orelhões estão com os dias contados. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, em Campinas, cerca de 60% deles poderão ser desativados em 2015. Os motivos: pouca utilização e o custo elevado de manutenção. A Lucimeire Ramalho esteve lá e traz a matéria para a gente. Vamos lá, Ney, aperte o play. Eles não são vistos aos montes por aí, mesmo assim, com tanta facilidade tecnológica, ainda são utilizados. Eu mesmo vivo sem crédito no celular, quando vai ligar para a mãe alguma coisa, tem que usar o orelhão. Boa parte desses aparelhos que são úteis para muita gente pode estar com os dias contados. A decisão será tomada em todo o Brasil, após um processo de consulta pública, realizado até o dia 23 de dezembro. A ação vai registrar as considerações e opiniões das empresas de telefonia que possuem os famosos orelhões. O assunto divide opiniões. Tem gente que aprova a medida. Eu acho que pode ser desativado, sim. A telefonia móvel e os fixos já dominaram totalmente o mercado. Mas a maioria das pessoas entrevistadas pela nossa equipe não concorda com a retirada dos aparelhos. Na verdade, tem que melhorar, colocar mais, né? Porque tem muito pouco. Tem gente que ainda usa ainda, mano. O telefone hoje em dia é muito útil. Aqui em Campinas, caso a empresa de telefonia responsável pelos telefones públicos decida por fim aos orelhões, dos 5.636 que estão funcionando, cerca de 3.400 serão desativados. Segundo a Anatel, será mantida a quantidade mínima para atender deficientes, escolas, hospitais e delegacias. Para este engenheiro elétrico especialista no assunto, a facilidade para se comprar um aparelho celular ajuda a manter a população longe dos orelhões. Para se ter uma ideia da quantidade, um levantamento realizado pela Anatel em julho deste ano mostrou que na região de DDD-19 existem mais de 9 milhões de linhas. No mesmo mês de 2013, eram 100 mil a menos. Já em 2012, esse número girava em torno de 8 milhões. Mas mesmo com esse cenário, segundo o especialista, é um erro desativar os telefones públicos. Para ele, os equipamentos deveriam receber mais investimentos e continuar à disposição do público. Simplesmente cortar pela questão de voz não é a solução. Você tem que procurar outros serviços. O orelhão ele tem que evoluir e não acabar. O problema é que a companhia, a operadora de telefonia, não joga dinheiro fora. Se eles estão removendo os orelhões, que durante muitos e muitos anos acabou sendo até uma fonte rentável, por um lado, facilitando a comunicação e, por outro lado, vendendo ficha. Muita gente não sabe que aquele ditado antigo, caiu a ficha, não caiu a ficha, é porque no passado existia uma ficha. Ele era parecida com uma moeda, uma moeda pequena, e a pessoa colocava ali, comprava a ficha, colocava no dispositivo, quando fazia a ligação, a ficha caía e completava a ligação. Por isso que tem aquele ditado, não caiu a ficha. A garotada de hoje utiliza o ditado, mas não tem a menor noção de onde ele veio. Então tá aí, portanto, a explicação. O Brasil Urgente também é cultura. Agora, como eu ia dizendo, a companhia, ela está removendo o orelhão porque o uso é baixo. Tem gente que usa o orelhão? Tem. Mas não está valendo a pena. A quantidade de fichas que se vende não é suficiente para equalizar as finanças no que diz respeito à manutenção e custo, dos orelhões. Então, o que vai acabar acontecendo? Vão se concentrar alguns locais de telefones públicos, como, por exemplo, em shopping centers que a gente vê, ou num local no centro. Até quando tinha a antiga Embratel, no centro de Campinas, ali perto do Terminal 2, tinha ali, no Terminal 1, aliás, tinha ali uma central da Embratel que tinha uma porção de orelhões. Aí tanto para interurbano, de telefones públicos, para interurbano como para ligações locais. E aí as pessoas se concentram ali, porque realmente não vai ser possível, com toda certeza, manter uma quantidade enorme de telefones públicos distribuídos pela cidade, com a quantidade gigantesca de telefone celular que a gente vê que está sendo comercializada. Muita gente está comprando, tem mais telefone celular no Brasil do que habitantes. Então, é claro que o orelhão
tem mesmo que estar com os dias contados. É uma questão até prática e econômica. Olha, agora o Brasil Urgente vai contar uma história de descaso na saúde pública. Um grupo de idosos de Santa Bárbara do Oeste veio fazer uma consulta aqui no Hospital Ouro Verde, em Campinas. Até aí, tudo bem. Isso é normal em se tratando de uma região metropolitana. Só que o horário dessas consultas passou das 6 horas da tarde. E o carro que trouxe o pessoal voltou para Santa Bárbara. O grupo afirma que ficou durante muitas horas da noite esperando para voltar para casa. A Karina Riga foi lá e acompanhou essa história. Traz aqui para a gente no Plasma. Ney, aperte o play. Humilhado, com raiva, com vergonha de ver uma administração dessa. Foi assim que seu Francisco se sentiu depois de ficar horas esperando para conseguir voltar para casa em Santa Bárbara do Oeste, depois de uma consulta no Hospital Ouro Verde, em Campinas. Ele e outros 14 idosos pegaram a van de uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Santa Bárbara para se consultar no outro município. Chegaram às 2 horas da tarde. A consulta de Francisco estava marcada para 5h30 e a de outros idosos para 6. E foi exatamente neste horário que o motorista do veículo avisou que estava indo embora, mesmo sem todos terem sido atendidos. Porque ele não podia ficar mais depois das 6 horas. Você não tinha. Falar com quem aqui em Santa Bárbara? Secretário de Transporte? Com o prefeito? 8 idosos ficaram para trás. Seu Francisco conta que ligou para a filha assim que percebeu que eles não teriam como voltar para casa. Cristiane entrou então em contato com a empresa que prestou o serviço naquele dia. O chefe do transporte disse para o meu marido: nós não temos van para ir buscá-los, e deu 6 horas, eles se mandam. Quer dizer, quem ficou, sobrou, fica lá. Muitos não tinham dinheiro para voltar para casa, nem sequer para comer. A assistente social do hospital é que os acolheu até que a situação fosse resolvida. Foram horas entrando em contato com a empresa e com a prefeitura. Foram 1, 2, 6 horas esperando para conseguir fazer com que os idosos voltassem para casa. Quando eles ficaram sabendo que a imprensa já estava sabendo o absurdo que eles fizeram, aí eles entraram em contato e disseram para nós, né, que eles estariam mandando uma van. Eu cheguei aqui em casa, tomei um banho, minha filha falou: você não quer comer alguma coisa? O pai falou: não tem vontade. Isso que eu me sinto, depois de tantos anos de trabalho, correndo atrás das coisas. O homem perdeu até a fome. Olha, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste informou que o contrato com a empresa que faz o transporte estabelece mesmo o horário limite para o retorno ao município, que é 6 horas da tarde. Mas, de acordo com a pasta, a orientação dada aos pacientes que ainda não foram atendidos até esse horário é de que entrem em contato com o setor de transporte da prefeitura para que, quando a consulta termine, um veículo seja enviado. No caso desses idosos aí, que a Karina mostrou, um outro carro foi enviado e buscou os pacientes. A prefeitura informou ainda que não há histórico de falta de transporte de volta dos pacientes. Bom, a gente flagrou aí, pelo menos esse caso aconteceu, claro, a prefeitura reconhece. Agora eu fico pensando aqui. A prefeitura, o município já não tem unidade de saúde especializada suficiente para atender a sua população. Aí ele pega, coloca todo mundo numa van e exporta para outro município. No caso aí, mandou para Campinas. E não quer nem levar o pessoal de volta. Ainda faz um contrato com a empresa de transporte com horário limitado. Ora, o próprio médico fala aí para a nossa reportagem: você não tem como estabelecer que o paciente vai ser atendido em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, meia hora ou 1 hora. Depende, cada paciente tem um histórico, tem um prontuário, e aí vai ser uma consulta mais demorada que a outra. Quer dizer, não dá para falar para o médico: ó, vai rapidão aí, porque o motorista da van que me trouxe de Santa Bárbara só fica até às 6. É uma questão ridícula, né? Com todo o respeito lá a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, mas realmente não dá para engolir uma história dessas. Você já não tem condições de atender o seu munícipe. E aí você não consegue estabelecer um transporte que traga o paciente para cá, para Campinas, e espere para voltar, para levar de volta. Quer dizer, esse pessoal esperou 5 horas. E aí esperou esse tempo porque ficou ligando, telefonando, procurando.
E aí houve ameaça, aí soube que a imprensa estava, aí o pessoal falou, não, vamos arrumar uma van aí, né? Nem que for de plástico, para buscar o pessoal, porque senão não vai dar certo. Mas aí a gente fica pensando, né? Não dá, né? É claro que a prefeitura não está levando a saúde desse pessoal a sério. Porque, primeiro, tem que ter atendimento. Segundo, pelo menos garantir o transporte. Você conseguiria acreditar se alguém contasse essa história para você sem o depoimento dessas pessoas que apareceram aqui na nossa reportagem? O pessoal viajar para o município, ser atendido, quando sai da consulta, a van deu no pé. O motorista falou, deu o meu horário e mandaram eu rapar fora daqui. Não dá para entender. É realmente um descaso e a gente sempre tem esperança que os políticos vão aprender, vão melhorar, né? Vão entender que a população não serve apenas para depositar o voto na época da eleição. A população precisa ter o retorno do serviço, porque a população paga e paga caro. Então você viu, o senhor que está no ar aí, está aparecendo, ele falou, ele perdeu até a fome. Ele se sente arrasado, ele se sente humilhado e está no direito de cidadão. Como você pode imaginar que vai acontecer uma coisa dessas? É realmente um descaso. E a gente espera que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste reveja esse contrato, né? Ou contrate outra empresa que tenha capacidade de alargar, né, esse período de atendimento. Ou então se programe melhor, faça um agendamento, traga esse pessoal de manhã aqui. Se não pode ficar depois das 6 da tarde, então traga de manhã o pessoal, né? Ou traz um grupo menor, sei lá. Tem que dar um jeito. O que não pode, definitivamente, é trazer um grupo e o motorista acabar indo embora e deixar o pessoal sem pai e sem mãe aqui, sentado no hospital. É muito chato, é muito triste comparecer no hospital. Ninguém gosta de hospital. Aí a pessoa já vem se tratar, já está passando por um problema de saúde. E aí sai do hospital, tem mais esse, né, desprazer para suportar. Pode voltar para a gente aqui, Ney? Olha, o shopping Iguatemi de Campinas chegou a ser fechado no início da tarde de hoje, durante uma ocorrência policial. Houve corre-corre e confusão. Por telefone, o Marcos Andrade tem as informações. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Sena. Essa ocorrência começou por volta do meio-dia, envolveu policiais militares de várias unidades da cidade. Os PMs fizeram uma varredura no Shopping Center Iguatemi, depois que receberam a informação de que assaltantes teriam entrado no estacionamento do serviço do centro comercial após roubar um veículo. Segundo a polícia militar, 3 assaltantes, entre eles uma mulher, tentaram assaltar uma loja de pneus na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, aqui no Jardim São Gabriel, e durante a fuga entraram na Avenida Mackenzie e depois no shopping. O helicóptero Águia da Polícia Militar deu apoio aéreo à operação e o estacionamento do centro de compras chegou a ser fechado por cerca de 15 minutos. Algumas testemunhas relataram que funcionários e clientes ficaram apreensivos ao ver o movimento de policiais no estabelecimento. Algumas lojas chegaram a fechar durante a ação. Por precaução, os policiais fizeram buscas nas lojas e tentaram tranquilizar quem estava lá. Ninguém foi preso. Segundo informações da Polícia Militar, um taxista teria sido obrigado a levar os bandidos para fora do shopping. Essa informação não foi confirmada pelo sindicato da categoria. A polícia já está analisando as imagens do circuito interno de câmeras para tentar identificar os criminosos e, em nota enviada à imprensa, a assessoria do shopping informou que o centro de compras está funcionando normalmente e que está colaborando com as investigações. Sena. Ok, muito obrigado, Marcos Andrade, pelas suas informações. Então, portanto, um perereco na tarde de hoje, lá no início da tarde, lá no Shopping Center Iguatemi. A gente fica imaginando, né, período aí que antecede o Natal, todo mundo lotando todo o comércio, o shopping center não é diferente, e acontece uma operação policial numa hora dessas, como as pessoas que presenciaram a cena não ficaram assustadas. É claro que o shopping é grande, o caso do Iguatemi são 3 pavimentos, e aí, dependendo do local onde a pessoa se encontra, nem toma conhecimento, não fica sabendo. Agora, em outros lugares, você vê policial correndo com arma em punho, ou não, né? Entrando numa loja, fazendo varredura, a pessoa já fica ali preocupada. A primeira informação é de que os bandidos tinham roubado um veículo e deixado no estacionamento, né? Um carro roubado. Depois, com o passar do tempo, descobriram que, na verdade, eles estavam ali em fuga, entraram e aí ficaram só naquela área técnica ali e saíram.
De qualquer maneira, ninguém foi preso, a polícia está investigando. Como o Marcos Andrade disse aí, as imagens das câmeras de vigilância estão sendo analisadas para verificar se consegue, né, identificar algum movimento estranho. O pessoal aí que estava sendo perseguido, para confirmar aí a investigação e depois prender esse pessoal. De qualquer maneira, é um susto muito grande ali para as pessoas, mas felizmente não houve desdobramento mais grave. Então, às vezes a gente vê aqui que, especialmente em shoppings, né, casos de assalto à joalheria, né, em shopping centers, a segurança é reforçada nesse período, né? Existem também a intensificação de patrulhas da Polícia Militar nos arredores de shoppings e também uma concentração do efetivo maior nos centros das cidades, mas um caso como esse aí pega de surpresa e acaba gerando esse corre-corre, mas como eu disse, felizmente, nada de mais grave aconteceu. Muito bem, tem outro assunto aqui, um problema antigo e que parece estar longe de ser resolvido. A dificuldade dos deficientes físicos ao acessar o transporte público se mistura ao preconceito e continua sendo tratada com pouco caso pelas autoridades. Quem fez essa reportagem especial foi a Andréa Marques. Vamos lá, Ney, aperte o play. A cidade, com mais de 1.100.000 pessoas, é um desafio para pelo menos 24% da população que tem algum tipo de deficiência física. Andar por Campinas é um exercício de insistência e paciência, até mesmo para quem usa o transporte público. A presença de uma pessoa de apoio para embarque e desembarque, ela é essencial. Vamos imaginar uma situação hipotética onde o motorista esteja num corredor de ônibus e pare para pegar um cadeirante. Ele vai ter que vir na parte interna do ônibus, acionar a plataforma, descer, sair do ônibus, realizar o embarque do cadeirante, fazer a questão de segurança ali na plataforma, voltar para dentro do ônibus, subir o cadeirante na plataforma, posicionar ele na área reservada, fazer a questão de segurança, fechar e voltar para o posto dele para poder continuar a viagem. É impossível realizar essa operação em menos de 5 a 10 minutos, o que pode causar um transtorno muito grande para todo mundo e, o pior, compromete até a questão de segurança da pessoa que está sendo embarcada. Eu acho que tem mudado muito ao longo dos anos, mas ainda é um desafio muito grande e ainda a gente está longe de resolver todos os problemas. Uma lei de 2004 deu um prazo de 10 anos para as empresas de todo o país tornarem 100% o transporte coletivo e rodoviário acessível aos deficientes, mas a realidade ainda é bem diferente. Toda a frota já deveria estar preparada para receber a pessoa com algum tipo de deficiência. As empresas tiveram quase uma década para se preparar, mas nem todas conseguiram. Em Campinas, por exemplo, 70% dos veículos estão adaptados, mas esses 30% que faltam prejudicam bastante o cadeirante. Sem a rampa de acesso, o ônibus vira mais uma barreira. Os desafios da cidade parecem se multiplicar. Ruas esburacadas, calçadas mal construídas. Seu Darcy anda com muito cuidado para não cair. Vou devagarzinho, olhando com atenção, porque senão, se cair, depois não levanta mais. Eu sofri um derrame aí, né? Então tem que tomar cuidado. Lesiane é cega, mas a falta de visão não é um problema. O que atrapalha mesmo são as calçadas. A deficiente é de Vinhedo e veio para Campinas estudar. Andar por aqui é uma tarefa bem difícil de vencer. Eu já caí dentro de buraco assim que eles fazem para consertar alguma coisa de água, de esgoto, né? E esquecem de colocar uma tábua, alguma coisa ali em cima. Aí é onde a gente sofre o acidente, né? A gente cai, não tem outro jeito. Raquel enfrenta em dobro os problemas da cidade mal planejada. Os 2 filhos usam cadeiras de rodas. Liv e Eric têm uma síndrome que compromete todos os órgãos. Os jovens dependem da cadeira, mas é na rua que está o perigo.
Nós passamos um dia com a família de Raquel. Tempo suficiente para ver que Campinas não foi planejada para atender quem tem algum tipo de deficiência. As calçadas são inclinadas demais. Já as guias rebaixadas, que deveriam ajudar, estão cheias de problemas. Esta da Avenida Campos Sales até parece um tobogã. E não é só isso. Os paralelepípedos atrapalham na hora de atravessar. Eles estão irregulares. Então, para uma pessoa, no caso da minha, eu tenho que segurar, porque senão corre o risco dela cair para frente.